2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo aqui do 10 ao 15, exortação. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se uma pessoa é preguiçosa e não trabalha, então que ela passe necessidade. Em outras palavras, é errado dar dinheiro a uma pessoa desse tipo. Sabia disso, irmãos? Se não sabe, aprenda. Eu aprendi de uma forma errada, com pensamentos que eu via outras pessoas fazer, visão que eu via outras pessoas fazer e falarem. Saí uma certa noite com meu filho para conhecer uma praça e ver se ali tinha pessoas necessitadas. E comecei a pregar o evangelho para um senhor e de repente chegou outro. Esse outro carregado, mas carregado de entidade, dizendo que usou a droga mais forte naquele dia. E aí ele arranca uma correntinha que tinha ali um símbolo de paganismo e dá pro meu filho. Eu falei, irmão, ainda falei irmão por educação, né? Para não criar um constrangimento entre nós. A correntinha eu até deixo você dar para o meu filho, mas esse símbolo aqui não pertence a nós servimos somente a um Deus. Esse camarada se levantou e eu comecei a lhe interceder em pensamento com Deus, para que a gente não viesse a morrer na mão desse infeliz que estava preso nas mãos de Satanás, e conseguimos sair dali. E ali eu senti no meu coração, a ajuda que devemos levar é para aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão lutando dentro de um lar, dentro de um templo, dentro de uma parede feita de palha, de madeira, de concreto, seja lá o que for, que não tem poder nenhum, mas que está sendo pregado o evangelho, mas não consegue emprego. Ou o homem está trabalhando e a mulher não, ou a mulher está trabalhando e o homem não, ou os dois estão desempregados. Esses têm que receber ajuda, mas os que estão largados na mão do diabo, devemos orar e clamar e expulsar os demônios da vida deles, para que eles possam ser libertos, para que eles possam buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles estão presos por causa que eles não servem a Deus, porque aquele que serve a Deus não vai passar necessidade. Deus manda nem se for pão e água, mas a ele manda, como fez com Elias, e o corvo levava para ele ali pedacinhos de carne. Então nós temos que saber quem ajudarmos e quem não ajudarmos, porque senão estamos indo contra a vontade de Deus. Estes tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Deixem de ser intrometidos, de tentar intrometer-se nos assuntos de outros. Cada um se ocupe com seus próprios assuntos. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A ideia é que, embora tenham que recusar apoio àquelas pessoas intrometidas e preguiçosas, não deviam se esquecer do pobre que realmente precisa da ajuda. Esse pobre é o pobre de espírito que está ali, muitas das vezes dentro da igreja, mas não tem fé nenhuma. É aquele que está dentro da igreja e não tem força para crer em Deus. Esse devemos ajudar com oração e com alimentos e roupas e tudo mais. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Isso não fala realmente da exclusão, mas de separar do companheirismo dentro do corpo local. Em certo sentido, depois de ser repetidamente advertida, a pessoa terá que ser chamada a atenção publicamente. Todavia, não tenhais como inimigo, quer dizer que não se deve desconsiderá-lo fora do corpo de Cristo, mas apenas um irmão que está em erro, o que significa que está indo na direção equivocada. Mas admoestai-vos como irmão. Admoesto não como a um perdido, mas sim como alguém que pertence ao Senhor, embora ainda errado. Olha só, Paulo está falando aqui de um irmão perdido dentro da casa do Senhor, não dos que estão lá fora, no álcool, na droga, na prostituição, sem vontade de trabalhar, com preguiça. Porque quantos já vimos que foi oferecido emprego e a pessoa falou, não quero emprego, eu quero dinheiro. Então tomeis cuidado para não fazer errado. Que a misericórdia do Senhor venha sobre a minha, a tua vida e da vida de
todos, até aqueles que não creem no Senhor, para que enquanto há fôlego de vida, possam se entregar ao Senhor e nós que estamos no Senhor possamos nos manter firmes. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.